Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como vocês estão? Que bênção, né? Mais um dia aqui, nessa caminhada, lendo a Bíblia, orando, louvando, coisa de Deus para as nossas vidas. A gente hoje vai estudar 2 Reis 15. Vejam como que tem andado. Parece que a Bíblia está ficando mais curta, está andando muito rápido, né? Não? Mas é bênção, é isso. É cada dia estudando um capítulo das Escrituras Sagradas. E assim Deus tem derramado sobre nós graça, misericórdia, bênçãos, não é verdade? Bom, já vou te fazer o convite para distribuir o link, chamar a turma para estar aqui com a gente, para louvar ao Senhor, estudar as Escrituras, para conhecer um pouquinho mais de Deus. Mas enquanto vocês fazem isso, enquanto vocês abrem suas Bíblias para poder acompanhar também a leitura, vamos ter o nosso primeiro momento de oração, entregando todo esse momento nosso aqui a Deus. Senhor, que bênção, Pai, que privilégio é o nosso de podermos ter momentos assim contigo. Tu és único, Tu és incomparável, Tu és excelso, Tu és tremendo. Não há outro Deus igual a Ti. Tu és acima de tudo e acima de todos. A eternidade, ela faz parte daquilo que Tu és. Tu não tens começo, Tu não tens fim. Tu és o Deus eterno, o Alfa e o Ômega. Louvado seja o Teu nome. E nós pecadores, nós miseráveis, nós que não merecemos nem um milissegundo da Sua atenção, mas Tu nos amaste, Tu nos resgataste, Tu nos redimiste, Tu cuidas de nossas vidas em cada detalhe. Nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos Te exaltar. Tu és incomparável. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, Te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz. Fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível
compreender. Maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém.
belos louvores, né? Vamos orar mais uma vez. Nós sempre oramos, né, por alguns motivos que são comuns, mas eu quero te falar para você também orar por essas causas aí na sua casa. Nós estamos em ano de eleição presidencial, tantos cargos importantes, né, no nosso país. Presidente, governadores, senadores, deputados, tanta gente, tantos cargos, tantas possibilidades para cuidar do povo. Ore a Deus, entregue isso. Ore também aí no seu dia a dia pela liderança espiritual, pelo avanço da igreja. Ore pelo povo de Deus, pela sua família. Vamos orar? Senhor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez para rogar, ó Pai, pela nossa nação, um ano de eleições, um ano de tantas decisões, um ano de novos debates que vão chegar. Não permita, Pai, que essas questões, que essas conversas sejam pautas, sejam alavancas para rachas ou para divisões dentro da Tua igreja, em meio ao Teu corpo. Antes, Pai, que por misericórdia e por graça Tua, nós possamos olhar para Ti diante de todas e de cada proposta que nos forem postas, e nós possamos perceber que não somos cidadãos desse mundo, que não somos nós quem vencemos este mundo. Nós somos cidadãos dos céus. E é Jesus que venceu o mundo. E é neste reino, no reino de Cristo, que nós queremos morar. Não é no reino de qualquer presidente humano. Não é no reino de qualquer lado ideológico, político. É no reino de Deus. Então nos ajuda, Pai, a ter essa consciência, essa certeza e descansar em Ti acerca disto. Rogamos também, Pai, pela liderança espiritual que Tu tem levantado na Tua igreja em todo o mundo, pelos pastores, pelos líderes, sejam eles presbíteros, diáconos, ou mesmo aqueles que não têm um mandato de oficial, mas, Senhor, abençoa estas pessoas para que o Teu povo seja abençoado, para que o Teu povo se sinta amado, não amado por outras pessoas, mas amados por Ti. Senhor, abençoa também os nossos irmãos que estão espalhados por todo o mundo, mas em especial que eu quero Te rogar pelas congregações aqui da Igreja das Graças, a igreja em Petrolina, em Serra Branca, em Triunfo, em Trindade, em Araripina, em Casa Amarela, em Dois Irmãos. Ó Senhor, Tu tens feito o Teu reino crescer, Tu tens feito a Tua igreja avançar. E isso é para Ti, Pai, não é motivo de honra ou de glória ao nome de nenhum homem. É o Teu nome. É a Ti que todos devem adorar e exaltar por conta disso. Então abençoa, Pai, esses irmãos, abençoa também nossas famílias, nos livra do mal, nos livra da queda, nos livra, às vezes, de picuinhas que a gente mesmo cria e que geram, às vezes, feridas tão profundas nos nossos relacionamentos. Abençoa, Pai, abençoa, nos livra do mal, nos livra dos engodos, dos enganos do nosso próprio coração. Nós precisamos de Ti em tudo, ó Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, eu já falei para vocês, hoje, 2 Reis, capítulo 15. É um texto bem interessante, porque aparentemente parece que é só uma corrida de história, né, uma narrativa histórica bem rapidinha, mas que tem, né, como sempre, né, como a Bíblia sempre faz, tanto a nos ensinar. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia, a gente vai ler e vai comentar. Eu garanto que quando
o Espírito Santo fala, a gente entende, aprende e é bom, né? E é prazeroso. Vamos lá, 2 Reis 15, versículo 1. Vamos do 1 até o 4 inicialmente. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Então, deixa eu assim falar. Vocês vão perceber que o texto ele vai passar pela narrativa de 7 reis. Temos reis de Judá. No início, né, a gente viu aqui que é o rei de Judá, do Reino do Sul, e reis de Israel. Mas é interessante que esse texto ele começa e termina com Judá, com os reis de Judá, e o meio dele, né, o recheio desse sanduíche aqui, são os reis de Israel. E uma questão eu queria já destacar aqui, porque nessa narrativa fala que Azarias fez o que era reto perante o Senhor, porque ele andou nos caminhos do seu pai. Porque ele fez segundo os caminhos do seu pai, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Percebam isso. Ele aprendeu com seu pai a servir e a cultuar a Deus, a agradar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu ainda vou tocar nele, tá? Por isso que eu não vou desenvolver muito agora. Eu ainda vou tocar nele. Mas eu queria continuar no texto, para a gente ir aprofundando um pouquinho mais. Então, vamos para o versículo 5 agora. Está falando de que Azarias foi atacado por lepra. Vejam. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais e os sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, vocês viram, né? O texto foi curtinho, né? Foi direto ao ponto e já acabou a história de Azarias, mas como assim, Luiz? Você estava falando ali que ele andou segundo os caminhos de Deus, mas depois diz que Deus feriu o rei com lepra, né? E a gente já sabe, a gente já estudou que essa lepra ela surgia como um sinal de uma impureza espiritual na vida da pessoa que se revelava visualmente, né? Às vezes na pele, às vezes na casa, às vezes nas roupas, né? Daí por diante. Então, assim, para a gente entender bem esse texto, o texto aqui de 2 Reis, a gente precisa recorrer, né, a textos correlatos. A gente vai para Crônicas, vai para Isaías, vamos para Oséias. E isso, né, essa caminhada nos permite entender melhor todo o contexto, tudo o que aconteceu. Então, se nós voltássemos aqui se nós andássemos, né, para 2 Crônicas 26, a gente ia ver que Azarias, né, enquanto rei, ele começou sendo um rei relativamente bom e justo. E por isso o Senhor ele interviu de uma forma sobrenatural ali em favor do rei. E o rei teve diversas vitórias militares, vários sucessos políticos. A vida do rei, a vida da nação ia bem. Mas após a morte de Zacarias, Azarias meio que perdeu o equilíbrio, né? A cabeça do rei bagunçou. E ele passou a se considerar bom demais, ele era santo demais, era piedoso, era justo. Na mente, no coração dele, ele era praticamente infalível.
Então, certo dia, Azarias teve uma péssima ideia. Ele decidiu queimar incenso no altar do incenso, no lugar santo do templo. Ele não podia fazer isso, ele não era sacerdote. Ele não podia queimar incenso ali. Na verdade, isso representava o que efetivamente estava, acontecendo em seu coração. E quando Azarias ele entra então no templo, com o incensário na mão lá, e vai se aproximando do altar de ouro, o sumo sacerdote e os demais sacerdotes, outros sacerdotes que estavam ali, correram para confrontar o rei. E eles falaram para ele assim, de uma forma muito clara, você não tem autorização da parte de Deus para fazer isso. O rei então ficou indignado e ficou irado. Esse negócio subiu no coração dele. Mas a confrontação que veio para ele foi uma confrontação da palavra. Não era algo pessoal, não era algo para derrubar ele, não. É a palavra de Deus confrontando o pecado do homem. Mas ele estava envolto, estava embebecido no seu pecado. Então o pecado gerou essa ira, gerou essa fúria dentro dele, E aí os sacerdotes, vendo que tinha surgido naquele momento uma lepra na testa do rei, eles falaram, rapaz, é Deus que está mostrando de uma forma muito clara. Ele não pode fazer isso. E aí os sacerdotes agiram ali com coragem, agarram o rei, expulsam o rei do templo. E aí vocês vão lembrar, o que acontecia com alguém quando estava com lepra? Ele era colocado para fora de casa, para fora da cidade, Ele era colocado, na verdade, a par da sociedade até que a lepra fosse curada. Ou seja, até que a impureza espiritual de sua vida fosse limpa por Deus. Azarias, ele não morreu de lepra, mas ele morreu com lepra. E nesse tempo que Azarias ficou afastado, seu filho, chamado Jotão, foi ungido um corregente. O rei estava vivo, então Jotão, nesse momento, ele não era outro rei. Ele foi um corregente, E ele representava a monarquia. Mas Azarias, ele permaneceu rei até que morreu, e quando Azarias morre, Jotão torna-se o rei, o único rei, de Judá. Entendam o contexto, tá? Vamos voltar aqui no texto bíblico, no versículo 8. No 38º ano de Azarias, esse rei que a gente estava comentando, que teve lepra e tal, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Então veja, o texto aqui está comparando, é uma caminhada histórica, Lá em Judá está reinando Azarias, e agora, no seu 38º ano de reinado, mudou o rei de Israel. E o rei de Israel agora é Zacarias, filho de Jeroboão, mas ele reinou apenas por 6 meses. Por quê? Veja o versículo 9. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. Então vejam, aqui a gente migrou para a história lá no norte. E enquanto Azarias era rei, enquanto aquelas coisas todas que a gente comentou aqui estavam acontecendo lá no Reino do Sul, no Reino do Norte, Jeroboão II estava reinando. E quando ele morre, seu filho, Zacarias, assume o trono. Só que Zacarias, ele andou nos caminhos de seu pai. Percebam,
Azarias andou no caminho de seu pai e Zacarias andou no caminho de seu pai. Só que os pais de Azarias, eles eram tementes a Deus. Então eles tinham um caminho reto, né, diante de Deus. E Azarias aprendeu isso. Zacarias não. Os pais de Zacarias, né, Jeroboão II, era um homem que não era temente a Deus. E ele ensinou seu filho a andar nesses caminhos. Não porque simplesmente ele fala assim, eu quero outro Deus para minha vida, eu quero... Não, é porque, sabe assim, nos nossos dias as pessoas acham que é certo viver assim, né? Elas encontram valores, encontram questões, coisas, pessoas, sei lá o quê, né? Ideologias, que tomam o lugar de Deus em seus próprios corações. Assim foi a vida de Jeroboão e assim foi a vida de Zacarias. E Zacarias, ao seguir o mesmo padrão do pai, ele foi declarado ímpio por Deus por continuar o culto que eles faziam ao bezerro de ouro lá em Israel. E mais um contexto, né, mais uma informação aqui para enriquecer, né, a história como um todo. Eles não estavam substituindo Deus, Jeová, pelo bezerro. Eles achavam que o bezerro representava Deus. A cabeça deles estava literalmente em loucura, né? E o fato é que em apenas 6 meses de reinado, Zacarias foi assassinado. Eu queria já fazer uma reflexão aqui agora sobre esse destaque que eu estou fazendo sobre o andar segundo o caminho de seu pai. Porque a Bíblia, lá em Provérbios 22, no versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Então a criança vai aprender a andar segundo o caminho de seu pai. E o texto continua, né? O versículo 6 lá de Provérbios 22. E ainda quando for velho, quando a criança ficar adulta e depois velha, não se desviará dele. Isso é uma sabedoria de Salomão. Isso não é uma regra de fé, né? Isso é a sabedoria de Salomão, que ele está falando o seguinte: olha, os filhos, eles observam e eles aprendem vivendo junto dos pais. Então, os pais, eles são essa principal referência da vida dos filhos acerca do que é a vida, acerca de como viver a vida, né? É interessante, recentemente eu estava olhando uma pesquisa de um colégio nos Estados Unidos que perguntou para os seus alunos quem era a principal referência de fé na vida deles. Mesmo alunos que não moravam mais com os pais, tá? Que é muito comum lá naquele país. E é interessante que assim, a maioria esmagadora fala: meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe são referências de fé para mim. Aí depois vinha professores, depois colegas, tal. Mas por que é tão importante a gente discutir isso? É porque às vezes a gente, como João, né, como Pedro, que lá no meio da tempestade, ao invés de olhar para Cristo, olhou para as ondas, olhou para tudo e começou a afundar. A gente para de olhar para Deus, a gente olha para as circunstâncias, a gente se chateia com alguém, às vezes até mesmo com um pastor, com um líder, com um presbítero, e esse negócio mexe com a nossa vida porque tira os nossos olhos de Deus e a gente afunda. Muitas vezes a gente fica amargo. E sabe qual é a sabedoria das Escrituras aqui? Teu filho vai aprender com você. Teu filho vai aprender com você. Então, às vezes, você se chateia e fala: eu não quero mais saber de igreja. Porque fulano de tal, porque, né, Beltrano, porque... Meu irmão, olhe para Deus. Se agarre a Deus. Busque os caminhos de Deus. Eu não estou falando que é pecado você mudar de igreja, porque não é. Mas eu estou falando qual é o motivo se isso estiver acontecendo em sua vida. Qual é o motivo se você está parando de ir à igreja? Que efeito isso exerce na vida dos seus filhos?
assim, eu tenho inúmeros casos, inúmeros exemplos que eu poderia relatar aqui para vocês, de pais que se chateiam e para de ir para a igreja, fica falando mal da igreja dentro de casa e os filhos ouvem. E de repente os filhos também não querem ir para a igreja e falam mal da igreja. E eles não viveram os problemas, eles não sabem o que acontece ali. Mas aprenderam segundo o caminho de seus pais. Então, esse texto ele começa com algo tão forte para a gente. Que nós, enquanto pais, somos discipuladores. E os nossos primeiros discípulos estão dentro de casa, aprendendo conosco a andar no caminho. Nenhum pai chega para o filho e fala: filho, o caminho reto é aquele, vai lá, eu vou por outro caminho. Isso não funciona. Mas o filho olha o caminho do pai e segue. Voltando ao texto, versículo 13. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá. Uzias é o mesmo personagem de Azarias, tá? E reinou durante 1 mês em Samaria. Vejam, um reinou 6 meses, agora outro reinou 1 mês. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gadi, veio a Samaria, feriu a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então, Menahem feriu a Tífisa e a todos que nela havia, como também em seus limites desde Tirza, porque não lhe abriram, a devastou, e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Difícil isso aqui, né? Versículo 17. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria. E o que foi que Menahem fez? Versículo 18. Fez o que era mal perante o Senhor todos os seus dias. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Assíria de todos os poderosos e ricos 50 ciclos de prata por cabeça. Ou seja, quem foi que pagou? Perceberam, né? O rei tributou o povo para poder pagar, para poder permanecer mais tempo ali no reino. Então, o rei agora, ele teria mais tempo de reinado, mais tempo de vida que os seus antecessores, mas o povo estava pagando por isso. Voltando ao texto. Assim voltou o rei da Assíria e não se demorou ali na terra. Quanto aos mais atos de Menahem, tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Menahem com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel e Samaria 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias. Veja que a gente está passando, né, por todo o reinado de Azarias, mas o foco da narrativa aqui está lá no Reino do Norte. E reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel.
Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel, Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais atos de Peca e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então perceba o que aconteceu, né? O Reino do Norte, o tempo todo nesse rebuliço, com golpe de Estado, matando o rei, com pecado, com o povo sofrendo, com a ameaça de ser invadido, até que a Assíria vem e leva esse povo cativo. O filho de Menahem, Pecaías, ele reinou apenas por 2 anos antes de ser assassinado pelo seu próprio guarda-costas, que era Peca. E Peca, então, assume o trono também, né? Pra vocês verem como é que estava o negócio ali. Essa prata que foi paga, né, anteriormente lá por Menahem à Síria, que ele tributou lá do povo de Israel, apenas adiou o que era inevitável. Agora a Síria avança, conquista regiões estratégicas, incluindo a Galileia, né, ali Naftali, mas dessa vez não era apenas a ideia de uma dominação indireta. O que a Síria queria era anexar o território, era uma expansão territorial, né? E para isso também eles acabaram fazendo como era a prática deles, né? Eles deportavam o povo que habitava naquelas terras. E aí, mais para frente, Oséias, que não é o profeta, tá? É outro Oséias, ele assassina Peca e assume o trono, mas também teve um reinado breve. Versículo 32. Agora o texto volta para Judá, percebam, tá? Estava o tempo todo lá, Reino do Norte, agora Judá. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Uzias, lembrando mais uma vez, Azarias. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. E quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. Em seu lugar, reinou Acás, seu filho. Então percebam, mais uma vez, né, Jotão aprendeu os caminhos de seu pai e o texto ele fecha, né, trazendo isso de uma forma gostosa, de uma forma leve, mas também fala uma coisa, olha, os altos que Azarias não tirou, Jotão também não tirou, ele aprendeu com seu pai. Então, quando a gente pensa em nossos filhos, na educação dos nossos filhos, mais do que tradições, meus irmãos, mais do que decorar texto, mais do que nos vangloriarmos por, sei lá, alguma questão denominacional. Eu não sei o que é que enche, né, de vanglória, de orgulho o seu coração. Mas o que importa de verdade é ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor, a temerem a Deus, a amarem a Deus acima de todas as coisas, a buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, a descansarem em Deus, a amarem a casa do Senhor, a conhecerem a palavra do Senhor e a terem uma vida piedosa,
diante de Deus. É importante que os nossos filhos saibam que eles são pecadores. Eles não merecem nada da parte de Deus. Um mínimo favor. Mas ao mesmo tempo, eles precisam saber que eles são tão amados, mas tão amados, que Deus enviou seu único filho para morrer por eles e resgatá-los dos seus próprios pecados, para que eles possam então ser enxertados na videira, para que eles possam fazer parte de uma nova vida, em um novo corpo, na comunidade da fé e viver eternamente ao lado de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, em um texto que fala tanto sobre família, tanto sobre filhos, eu quero apresentar, Pai, as nossas casas, nossas famílias, as nossas vidas, os filhos daqueles que são pais, os netos daqueles que são avós. Ó Senhor, abençoa, Pai, cada casa, cada vida, para que a nossa vida seja sempre um refletir da Tua glória, da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, cada irmão meu que está ouvindo esse momento de pastoreio, assistindo, qualquer momento que seja, Pai. Abençoa a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o último louvor? Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar. A ti me apego, és o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva tu podes dar.
Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida pedirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. É isso, meus irmãos. Assim a gente se despede nessa semana. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.